Bom, seca no estado do Amazonas, incêndio no Pantanal, muita chuva no Rio Grande do Sul, um cenário desafiador para o Brasil e para o mundo. E para contribuir com a compreensão dessa situação, a gente recebe o pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, Marcelo Zeri. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Agradeço já a sua participação para tentar nos ajudar, né? O que está acontecendo com o mundo? Claro que, embora as mudanças climáticas sejam e já façam parte da história do planeta, isso desde os primórdios, né? O que tem acontecido para a gente presenciar esses eventos climáticos cada vez mais intensos? É, de fato, a ação humana que tenha ajudado e incentivado, né, a acelerar todo esse processo de aquecimento global, ora seca, incêndios ou, por outro lado, né, chuvas em determinados locais, como no sul do país? Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, de fato, o clima ele é uma conjunção de fatores, né? É como uma sinfonia com muitos harmônicos, né? A gente tem várias escalas temporais, vários fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente nunca pode descartar a influência da mudança climática, a influência da variabilidade natural do clima. A gente passou no passado por um fenômeno chamado El Niño, afetou fortemente a região norte do Brasil. O El Niño é um fenômeno natural, ele ocorre a cada uma frequência em torno de 5 anos, ele ocorre. Mas, como pano de fundo, a gente está vendo cada vez mais e mais o impacto da mudança climática. Então, é uma combinação de fatores que você junta a mudança climática, uma variabilidade natural, eventualmente, como se fossem ondas que se somam, né? Eventualmente, um El Niño ele se torna mais forte porque os oceanos no momento estão mais quentes. Então, foi o que a gente tem observado, né? Quase todos os oceanos do mundo estão mais quentes e estão deixando esses eventos mais extremos e fazendo com que eles ocorram com maior frequência. Agora, Marcelo, eu queria saber de você sobre um outro fenômeno, que é o Laninha, que é um fenômeno que estava sendo muito esperado agora para este ano, mas os meteorologistas têm o colocado cada vez mais distante e com menor intensidade do que era esperada. Qual que é a diferença dele principal em relação ao El Niño e por que ele era esperado tanto pela agricultura quanto também para as outras questões relacionadas ao clima, à seca e às regiões chuvosas para o ano de 2024? Bom, a Laninha, ele é um efeito, é o contrário do El Niño, né? O El Niño, geralmente, ele está associado com o aquecimento de uma parte da água superficial no Oceano Pacífico, enquanto que a Laninha é a versão quando as águas estão mais frias do que o normal. Então, é como se fosse uma gangorra, né? Normalmente, nós temos uma transição de um evento para outro, eles ocorrem mais ou menos de forma contínua, às vezes um depois do outro. Normalmente a Laninha ela está associada, é o oposto do El Niño, ela está associada com chuvas acima da média, especialmente na região norte do país. A Laninha também ela está associada com mais um fenômeno chamado Zacas, que é uma zona de nebulosidade que vem do norte do país, cruzando o centro-oeste até o sudeste. Geralmente no nosso verão, em janeiro, fevereiro, a gente vê essa banda de nebulosidade que causa chuva por vários dias. Então, isso ocorre mais durante anos de Laninha, né? Então, a Laninha ela tem a tendência de trazer mais chuva, né? Ela poderia amenizar essa nossa condição. E os cientistas eles estão constantemente monitorando a temperatura da água do oceano para você ver em que momento que cruzou um limiar ali. Ó. Quando cruza um limiar, você sabe, ó, parece que o oceano está com uma cara de Laninha esse ano. Você vai acompanhando essa tendência. Então, a previsão é que essa temperatura ela fosse chegar a um ponto de que se configurasse uma Laninha agora por volta de setembro, outubro. Então, tem sempre uma previsão. Havia uma previsão uns meses atrás de 70% de uma Laninha agora em setembro, outubro, e já estão a previsão agora é que talvez ela atrase um pouco, talvez ela não seja tão forte, porque tem uma diferença também, às vezes tem alguns eventos em que eles são mais intensos, então tem uma Laninha mais fraca, uma Laninha mais forte. Se ela de fato vier, ela pode aliviar um pouco essa condição de seca que a gente vem vivendo já por muitos meses. E como ela vem justo na nossa época chuvosa aqui no Sudeste, né? Então se vier uma Laninha junto com a nossa estação chuvosa,
pode ser que alivie um pouco. Então a expectativa é essa, né, que venha uma laninha para a gente começar a repor essa água que a gente vem perdendo desde o começo do ano. Marcelo, vou introduzir aqui na nossa conversa, nesse bate-papo, nossos comentaristas, começando pela pergunta do Acácio. Marcelo, bom dia. Óbvio que não dá para a gente reverter o que foi feito no passado, mas dá para nós minimamente criarmos um planejamento ou estratégias de futuro. Pensando nisso, eventos climáticos como esse, existe previsão em relação a eles? A gente pode antever que eles vão acontecer nos próximos 2, 3, 4, 5 anos para pensarmos em eventuais soluções ou mitigarmos de alguma forma os seus resultados? Olha, a previsão para 5 anos, assim, já é um horizonte de tempo mais difícil de prever. Normalmente, o El Niño ou Laninha, você já consegue com 6 meses, já começa, você tem uma suspeita de que ele pode acontecer, e aí você conhece todas as consequências, né? O El Niño está associado com a seca, numa região norte, mais chuva no sul, a Laninha, o contrário. Nesse horizonte, assim, até alguns meses você consegue prever. E fora isso, você tem a previsão hoje dos diversos modelos climáticos de instituições de todo o mundo, eles estão todos convergindo para essas previsões de temperaturas mais altas, chuvas abaixo da média, mudança nos padrões de chuva, né, como o começo da estação chuvosa. Então, eu acho que o que a gente pode fazer agora é assim, começar a repensar como que as cidades elas se preparavam no passado para esses eventos extremos e como que elas têm que estar preparadas para os eventos do futuro, né? Então, se é uma região que eventualmente alagava a cada 20 anos, pode ser que essa região na cidade passe a alagar a cada 2 anos. A frequência desses eventos extremos está mudando, né? A gente tem visto em inúmeras pesquisas assim que os eventos extremos, tanto de seca, de chuva, eles estão mudando. Se você contar número de dias sem chuva, número de dias em que a chuva excedeu o máximo, eles têm ocorrido com mais frequência. Então, acho que é um alerta para a gente não pensar mais a natureza como aquela coisa estável, né? Aquela coisa estática. Não, essa cheia aqui, ela aconteceu uma vez no passado, nunca mais vai acontecer. Agora, acho que a gente tem que ficar com o pé atrás, né? A gente tem que se preparar e deixar as cidades mais resilientes, né? Mais fortes para esses eventos extremos. Agora a pergunta do Diogo. Me faço constantemente, faz décadas, uma pergunta aqui: se nós estamos de fato mudando o clima ou se nós estamos muito mais enfrentando um clima que é dinâmico e muda muito. Por exemplo, 100 anos, 200 anos atrás, nós tínhamos, no máximo, vilas pequenas ou aldeias mesmo na beira da água. Hoje em dia nós temos verdadeiras cidades até em cima da água e, logicamente, qualquer variação vai atingir muito mais pessoas. As populações crescerão muito também. E quando eu vejo que a gente tem dificuldade para fazer uma previsão precisa do clima de amanhã, do clima de daqui a um mês, de daqui a um ano, e vejo muitos pesquisadores atestarem o que vai acontecer daqui a 30 anos, eu me pergunto se, na verdade, é essa a preocupação que a gente tem, ou sim, aprendermos a respeitar mais as variações climáticas que talvez sempre tenham acontecido e nós estamos invadindo sobre elas. Olha, eu acho que é um pouco tem os dois fatores, né? Claro que no passado, um evento de uma chuva extrema, uma inundação, se ela acontecia num local onde moravam muito menos pessoas, o impacto era muito menor. Então, eu trabalho num centro de monitoramento de desastres naturais e a forma do desastre ela é a ameaça vezes a vulnerabilidade. A ameaça é a chuva, é a seca, e a vulnerabilidade está associada à população que vive ali vulnerável. Se não há vulnerabilidade, se acontece uma cheia, um desastre no meio da floresta e ninguém mora lá, isso não vai ser um desastre. Mas se acontece uma cheia, um deslizamento na cidade, vai ser um desastre, muitas pessoas vão perder suas casas, vai perder a vida. Então, claro, hoje nós estamos as cidades estão mais expostas porque mais pessoas, né, estão ocupando o território. E a outra pergunta, né, sobre as previsões para o futuro, de fato, às vezes as previsões parecem muito pessimistas, né? A gente está falando, 2050 vai estar assim, 2070 vai estar assim. Mas já fizeram essa pergunta, né? Como é que os modelos de 30 anos atrás, será que eles acertaram?
Porque os primeiros modelos computacionais e matemáticos sobre o clima de 30 anos, eles já começaram nos anos 80 e já teve trabalhos já desse tipo olhando para trás. Será que os modelos lá no começo dos anos 80, será que eles acertaram? Será que a coisa está tão ruim assim? E, de fato, os modelos, boa parte, pelo menos o principal, a mudança na temperatura, a mudança na chuva, eles acertaram de certa forma. Claro, você não tem uma precisão ali no calendário, mas eles acertaram as principais tendências de aumento da temperatura, mudança nos padrões da chuva. Então, hoje, a ciência evoluiu muito mais, a matemática, os computadores são muito mais precisos e hoje a comunidade científica se une. Hoje não é a previsão de um único modelo. Hoje você tem estudos que são combinações de dezenas de modelos. Você tem um modelo australiano, um modelo alemão, um modelo americano. Todo mundo faz as mesmas previsões. E, então, tem estudos de intercomparação de modelos, em que esses modelos são comparados e todos apontam para a mesma tendência. Claro, às vezes tem uma discrepância entre os modelos, mas é feita uma média. Então, a ciência nunca confia num modelo só, né? A gente usa diversos modelos e vê qual que é a tendência geral que eles estão apontando. É como se eu vou no médico, o médico me dá um diagnóstico de uma doença, eu vou procurar um outro médico. Se 10 médicos estão falando a mesma coisa, eu vou começar a acreditar, né? Eu acho que eu realmente tenho um problema. Acho que isso é sério. Então é isso, né? Assim, a gente está mais exposto, as cidades estão mais expostas e os modelos, eles já acertaram no passado e provavelmente eles estão indicando um caminho de mudança do clima mesmo, que a gente não tem como. Precisa se adaptar também a essas mudanças, climática, né? Sim. A gente tem que se adaptar, as cidades têm que se preparar para esses eventos extremos. Sem dúvida. Conversamos com o Marcelo Zeri, que é pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres. Marcelo, obrigada pela sua participação aqui. Um ótimo dia para você. Até uma próxima. Obrigado, bom dia. Obrigada.